Mais uma vez, vou pedir espaço aqui para agradecer vocês por terem aceitado o convite. Falaremos sobre clima organizacional e a volta para o escritório, 2 temas bem casadinhos, né? Porque a gente está falando de o cuidado da saúde mental, a gente não só falou da questão do home office, mas também do escritório, e essa questão, né, de como preparar para a volta do escritório, acho que a saúde mental vai também estar muito em pauta, né? Nas questões de como preparar para os profissionais voltarem. Será que eles querem voltar? Será que eles vão voltar? Como que vai ser isso? Né? Estou com minhas amigas aqui, Raquel e Letícia. Raquel, seja bem-vinda. Letícia, bem-vinda. Raquel, já que já liberou a câmera, aqui, o microfone, faça a sua apresentação, conte quem é Raquel e a sua jornada. Tá bom. Então, olá, pessoal. Joy, muito obrigada por me receber. Tá? Acho que hoje o assunto está muito legal. Acho que o tema mais quente que está dentro do RH, né? Acho que isso está muito vivo, né? Mas falando sobre mim, eu sou a Raquel, eu sou mineira, tem aproximadamente 12 anos que eu moro em São Paulo, mas eu tenho a essência do mineiro, o mineiro ainda não me largou. Né? Eu sou formada em Relações Públicas e Publicidade, então, em comunicação, eu tenho mais de 15 anos de experiência, e a minha jornada, ela passou por vários tipos de empresa, né? Desde empresas nacionais, multinacionais, agências de publicidade e propaganda. Então, eu já tive tanto do lado como cliente, mas também como atendimento, né? Então, isso me deu uma ampla visão, tanto de comunicação interna, quanto também de marketing, comunicação externa, e etc. Hoje eu estou como coordenadora de comunicação interna na Simpress. Né? A Simpress é uma empresa de tecnologia, né, focada em outsourcing de infraestrutura para empresas. Então, falando bem rapidinho, isso é um pouquinho da minha jornada. Muito bem, Raquel, seja bem-vinda e obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Letícia, minha querida, dou as honras agora para você, sem fechar a câmera, né? Bem na hora. Aconteceu alguma coisa? Letícia nos ouve? Acho que será que deve ter travado, caído? Letícia? Deve ter acontecido alguma coisa na conexão dela, mas não tem problema. Vamos seguindo aqui e quando ela conseguir voltou? Tá voltando? Acho que na hora de apertar o botãozinho deve ter caído, acontecido alguma coisa. Acho que ela está se conectando aqui. Isso é típico do movimento home office / lives / vamos depender da internet para fazer nossa atuação. Exatamente. É super normal. Quem não passa por isso, né? Acho que está dentro de um dos principais fatores de estresse aí nesse meio, é isso, né? E caiu minha conexão, e caiu a luz, e não sei o quê, e tá me vendo, tá me ouvindo. Exatamente. Faz parte da nossa vida agora, não tem jeito. É bem isso mesmo. Tá chovendo, tá ventando muito. Sim. Gente. Aí entra com outra pessoa, né? Que eu acredito que é a Letícia que entrou como Daniela. Ah, não, a Daniela é a não, acho que... Bem, mas a Letícia voltou aqui. Voltou. Caiu aqui tudo, gente, desculpa. Imagina, a gente estava comentando, a gente combinou tudo isso para mostrar como é, né?
Tá tudo bem. Não, eu assisti o primeiro tudo certinho. Aí chegou na minha vez, caiu. Mas muito bem. Chegou, deu tudo certo. Bora lá. É a sua apresentação. Agora eu me apresento? Isso. Bom, então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a Jobcom, a Joyce aí pelo convite. Eu me chamo Letícia Rodrigues, tenho 31 anos, sou formada em design gráfico e produção multimídia. E minha pós-graduação é em gestão de redes e mídias sociais. Um pouquinho diferente aí da trajetória de uma pessoa de comunicação comum, né? Então, venho lá do pessoal de criação, comecei como design gráfico lá, fazia toda a parte de comunicação interna, e nesse meio do caminho ali fui migrando ali mais para a parte de conteúdo, e estou aí na área mais ou menos 12 anos, desde lá do começo até hoje. Falando um pouquinho aí da minha trajetória profissional, eu já passei por empresas tanto mais conservadoras, como a Willis Towers Watson, que é uma corretora de seguros multinacional, que era um ambiente muito mais fechado, uma hierarquia mais vertical, e tanto por empresas mais liberais também, como a Minu, que é uma Martech de engajamento, que é uma empresa assim, com a maioria dos colaboradores é mais jovem, então tinha uma pegada mais high-tech. E atualmente eu atuo como coordenadora de comunicação corporativa aqui na Jusce, que é uma agência de publicidade, e eu cuido tanto da parte de comunicação interna e endomarketing, quanto da parte de comunicação externa também, que aí envolve as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, quanto a parte de assessoria de imprensa também. Acho que é isso. Muito bem. Eu queria, meninas, que vocês comentassem como que a empresa de vocês atuou durante a pandemia. Teve 100% de home office, a empresa não conseguiu fazer. A Letícia tem até uma questão da empresa atual, né, que ela foi contratada durante a pandemia. E depois queria que você contasse como foi chegar na empresa durante a pandemia. Mas conta para a gente o que a empresa de vocês praticou durante a pandemia e como que era antes, né? Posso começar falando? Antes, a gente tinha atuação praticamente 100% presencial. A gente já tinha alguns movimentos de home office, né? Então, alguns gestores e algumas pessoas, né, atuavam nesse caráter a gente denominava isso de teletrabalho, né, pelo o termo legal, né, dessa atuação. E isso começou a acontecer, acho que por volta de, se eu não me engano, 2015, 2016, a gente já tinha um pouco dessa atuação, mas não era tão difundida, não era tão atuante, né, na empresa inteira, né? Quando veio a pandemia, né, até também por ser uma empresa de tecnologia, a gente já tem uma infraestrutura de TI consolidada dentro da empresa, a gente conseguiu fazer essa transição muito rápido, né? Então, logo de cara, em março, o processo, né, de transferência dos colaboradores, a gente conseguiu fazer isso em 3 dias, mais ou menos. Em questão de 3 dias, a gente colocou 100% do nosso time em home office, né? Algumas pessoas, né, que não tinham a infraestrutura adequada dentro de casa, a gente mandou notebook, né? Então, a gente fez a primeira contingência foi o envio desses equipamentos para essas pessoas, né? E aí, ao longo das semanas, a gente foi fazendo pesquisas, avaliando com gestores, né, como que estava, né, o dia a dia, a equipe, como que isso estava fluindo, né? Então, algumas pessoas foram pontuando algumas dificuldades dentro desse processo, né? Então, primeira parte, a gente soltou uma pesquisa, né, que a gente denominou como desafios da pandemia, né? Desafios da jornada de trabalho na pandemia. E lá a gente conseguiu apurar, né? Quais eram as principais dificuldades, quais eram as necessidades dos colaboradores, dos gestores, o que estava acontecendo, né?
Então, dentro desse processo, a gente viu, tem toda uma questão de infraestrutura que não é só notebook, então pessoas que tinham, por exemplo, ou não tinham uma internet muito boa em casa, mandamos modem, mandamos infraestrutura como cadeira, né? Então, a gente foi atendendo essas necessidades dessas pessoas. Então, a primeira etapa foi entender como que a gente conseguia suportar esse dia a dia, né? Como que a gente conseguia dar essa continuidade no processo, no próprio negócio, né? Nas atividades de cada um. E essa primeira etapa, então, foi o 100%, né, das pessoas em home office, mas a gente tem também um time de serviços que atua, né, dentro dos clientes. Esse time de serviços e o time de operações, então, esse suporte à operação do cliente ficou atuando presencialmente, né? Então, a gente tem alguns operadores e técnicos que atuavam em hospitais, então isso demandou muito deles, a gente não podia deixar nem hospitais e laboratórios sem esse atendimento, porque a gente acabava prejudicando a operação deles, o atendimento deles à população. Da mesma forma que a gente precisava da operação interna em algumas unidades, atuando para fazer toda essa cadeia funcionar. Então, a gente teve um primeiro momento que foi colocar todo mundo em home office, né, até para entender o que estava acontecendo no mundo, né? E aí, essas atividades prioritárias, né, elas continuaram atuando no presencial. Na linha de frente, entendi. Muito bem. O Marcelo levantou a mão. Marcelo, quer fazer alguma pergunta? Acho que não dá, né, para fazer pergunta. Marcelo, se você quiser, compartilha. Não sei se você não está ouvindo bem, se aconteceu alguma coisa, mas compartilha aqui no chat, escreve para a gente a sua dúvida e a gente responde aqui ao longo do bate-papo. E Lê, me conta como foi na sua empresa. Bom, aqui na Jusce atualmente a gente está 100% home office, como a Joyce já falou lá no comecinho, eu entrei na pandemia, então eu estou aqui há mais ou menos 4 meses, então meu processo seletivo ele foi totalmente digital. E o que eu posso trazer assim de experiência é que, do ponto de vista de colaboradora, ele foi super positivo, assim, desde o primeiro contato, quando o César, que é a pessoa responsável ali pelo recrutamento e seleção, me contatou convidando para a vaga, até a todas as entrevistas que aconteceram com o gestor, com a diretora da área, com o time de RH também. Então, foi um processo assim que foi muito leve. E um outro ponto legal falando agora do onboarding é que o nome do onboarding da Jusce se chama Tá em Casa. Então, a ideia é que o processo de onboarding dure uma semana, e durante essa semana, esse novo colaborador, primeiro ele tem um contato ali com o time de DP, para que ele fale o que é a Jusce, qual que é o modelo de trabalho, aquelas informações importantes de dia de pagamento, benefícios. E, além disso, naquela semana, a pessoa que entra, ela já tem algumas reuniões, alguns encontros programados com pessoas-chave do time dela, das pessoas que ela vai ter contato, e também de algumas outras áreas que ela precisa também conhecer, até não necessariamente se ela for ter contato, mas para ela saber que a área está ali à disposição do que ela precisar. Então, ao longo dessa primeira semana, a ideia é que o colaborador se sinta em casa, e aí por isso o nome está em casa. Então, o que eu posso dizer, assim, de entrar na Jusce na pandemia e ser totalmente digital, é que eu me sinto em casa, e muito mais do que isso, assim, me sinto parte de um time, de uma empresa que hoje a gestão é totalmente horizontal, então eu falo desde da minha gestora direta até o sócio-diretor com a mesma facilidade. E isso no dia a dia, para a gente que acaba tendo ali que tocar as comunicações internas, para aprovação, validação de conteúdos, é muito mais fácil, né? Uhum. E é muito legal esse programa chama Tá em Casa, né? Porque literalmente está em casa. Foi bem
Bem legal esse trocadilho, né? De estar em casa estando se sentindo em casa na empresa, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Acho que foi um grande desafio, né, durante a pandemia, e legal, né, você ter passado por isso e ter sido uma experiência boa, porque eu acho que foi um dos grandes desafios do home office, né, o como contratar pessoas e fazer com que essas pessoas se sintam engajadas à empresa, à cultura, aos processos, a tudo, né? Isso foi um grande desafio, tanto isso muito para os colaboradores novos, né? E, Raquel, me fala como que foi na empresa que não estava habituada, né, no trabalho, no teletrabalho, como foi a adaptação dos colaboradores e dos gestores, além da parte de infraestrutura, mas como foi a adaptação a esse trabalho? É óbvio que a gente teve, né, um período de adaptação das pessoas, né? Mas até uma coisa que é muito curiosa na Simpress é que faz parte um pouco do nosso DNA, essa rápida adaptação, né? Então, a Simpress é uma empresa que ela muda a rota, muda o caminho da estratégia, né? E as pessoas se adaptam a ela muito rápido. A gente, né, dentro dessas pesquisas de clima, das ações que a gente fez internamente, a gente conseguiu apurar, né, que existiu esse período de adaptação, não só dos colaboradores, mas também da gestão, né? Então, assim, como se faz gestão no modelo online, né? Como que eu me aproximo das pessoas, sendo que eu estou longe, né? Como que eu faço isso? Como que eu mantenho tudo em ordem, né? Como que eu consigo ter uma visão do que está acontecendo e como que eu direciono as pessoas quando está todo mundo em um lugar, né? Então, teve esse momento de adaptação, teve também a adaptação dos colaboradores, principalmente, acho que assim, o que mais foi pontuado nas pesquisas foi a questão de sistemas, né? E a nova forma de se colaborar, né? A nova forma de colaborar uns com os outros, a nova forma de se conectar com as pessoas. Porque antes estava todo mundo muito acostumado a pegar o telefone e ligar para quem estava em outra filial ou quem estava no mesmo escritório, ir até a mesa da pessoa, discutir, fazer uma pergunta, discutir um projeto, ter algumas reuniões rápidas, né? Então, teve um pouco dessa adaptação, né? Isso foi... o primeiro mês foi um pouco sofrido, né? Para todo mundo. Então, a resposta, né, das pessoas não era na mesma velocidade que se tinha quando se estava no presencial. Mas essa cultura de adaptação, né, essa característica que os colaboradores têm, isso também rapidamente as pessoas se adaptaram, começaram a utilizar. A gente também teve várias comunicações estimulando, né, os recursos que a gente utiliza o Office 365, quais eram os recursos que a gente tinha, quais eram as aplicações que assim, a empresa oferecia, para facilitar esse dia a dia, para facilitar essa troca, né? Então, hoje, as plataformas de mensagem instantânea, elas dominaram, né? Então, assim, hoje se conversa, se troca muito mais informações, né? Pelo Teams, pelo Zoom, por essas plataformas, do que se tinha antes por e-mail. Hoje o e-mail acaba se tornando uma forma de você formalizar o que foi dito numa reunião, o que foi dito numa conversa informal via chat. Que bom, né? Que bom, porque Que bom! De e-mails, graças a Deus, acaba, né? Isso, exato.
Que você ia para uma reunião, voltava, tinha lá 100 e-mails na sua caixa, né? E aí É, estava mais era 1 desespero. hora de reunião e meia hora só para Só fazer para o ver update e-mail. de e-mails, aí você estava em outra reunião, então depois precisaria de mais alguns minutos para fazer esse update de tanto e-mail. E com as medidas restritivas, graças a Deus, né? Com a vacinação, as pessoas se vacinando e as medidas restritivas caindo, né? Diminuindo, na verdade, que não caiu ainda. O que aconteceu na empresa de vocês? Voltaram, não voltaram? Como que tem sido essa questão da volta? Bom, aqui na Jusce, a gente ainda está 100% home office, só que aí tem uma novidade para passar para vocês, é que essa semana a gente flexibilizou a ida ao escritório. Então, foi um comunicado só para a gestão, né? Porque aí os gestores que vão alinhar com seus times quem que vai até o escritório, e aí a ideia é que eles possam ir uma vez por semana e fazer alinhamentos, one-on-one, reuniões de planejamento, aquelas reuniões que realmente as pessoas precisam estar ali todos juntos e que seja algo produtivo, e não só ir por ir, porque é aquilo, né? Por mais que tem gente que não tem a estrutura em casa, que realmente precisa, porque ou a internet cai, que nem aqui no meu caso, ou então o ambiente familiar é muito barulhento, e aí essas pessoas realmente elas precisam de ter uma estrutura assim mais enfim, a estrutura do trabalho acaba realmente ajudando e o home office às vezes acaba atrapalhando. Então, essa flexibilização foi no sentido dessas pessoas que realmente precisam ir ao escritório, que ele está lá, se elas precisarem ir, porque ainda não é uma ida obrigatória, a gente ainda não tem um modelo de trabalho definido, eu vou até falar isso um pouquinho mais para frente, mas a ideia é que agora os times possam se reunir no escritório, lógico, sem aglomeração, porque tem alguns gestores que, por exemplo, tem times de 30, 40 pessoas. Então, a gente sugeriu que fossem até 10 pessoas, que essas pessoas estivessem já 100% vacinadas e que a pessoa também se sentisse à vontade em ir ao escritório, porque ainda é opcional, né, a ida ao escritório, e que seja produtivo também, como eu falei, né? Que o gestor alinhe a pauta ali do que vai acontecer naquele dia. Nesse primeiro momento, o RH até conseguiu um almoço especial para esse time para funcionar como se fosse uma reintegração, uma reconexão. Então, vai ser bem legal aí nos próximos dias. Muito bem, notícia fresquinha então, hein, Letícia? Que bom que deu tempo de acontecer próximo do nosso bate-papo, né? Sim. Legal. E nessa impressa, Kelly? A gente já vem com um movimento de retorno ao escritório à medida que cada cidade, né, que a gente tem unidades espalhadas por boa parte do Brasil, as principais capitais a gente tem filiais. Então, à medida que essas cidades foram flexibilizando o isolamento, né, então nós fomos retomando com as atividades presenciais e implementamos a jornada de trabalho híbrida, né? Então, vai-se alguns dias para o escritório e outros dias fica-se de home office, né? Então, a gente começou até com o time comercial, né, quando houve essa flexibilização, o time comercial que já tem uma característica de ser mais volante, né, tá mais fora do escritório. Então, a gente começou esse processo com o time comercial quase como um teste para ver como que acontecia, como era tanto a adaptação das pessoas quanto alguma complicação em relação à contaminação também. Então, a gente também monitorava todos os colaboradores, todos os casos suspeitos, confirmados, todo esse indicador de contaminação, ele era avaliado diariamente, né? Então, a gente começou esse processo com o comercial, e aí, em agosto, fizemos um movimento com a gestão, né? Então, os gestores foram para o escritório
também como teste, né? Não era, era facultativo, não era obrigatório. E aí a gente entendeu que para a empresa faz sentido, né, voltar presencialmente, faz sentido ter essa movimentação, essa jornada híbrida. Então, no dia 18 agora de outubro, nós voltamos com presencial praticamente de todas as filiais. E aí, assim, esse presencial também, os colaboradores só podem ir para a filial quem já tem a segunda dose da vacina, né, há mais de 15 dias. Então, a gente só estamos considerando colaboradores completamente imunizados, né? E a gente tem dentro do nosso quadro, desses totalmente imunizados, aproximadamente 75% do nosso quadro de colaboradores está totalmente imunizado e 25% com a primeira dose. Então, dia 18 teve esse movimento. No dia 3 agora de novembro, a Matriz, né, que fica em Santana de Parnaíba, começa esse retorno, né? E aí, a cada 15 dias, nós temos colaboradores retornando ao regime presencial. O híbrido também engloba 100% dos colaboradores. Então, de 15 em 15 dias, a gente vamos tendo essa leva de pessoas voltando para esse ambiente, até, acho que até o final do ano, início de janeiro, a gente já está com todo o time em jornada híbrida. Muito bem. E vocês, né, por serem profissionais de comunicação, por cuidarem, né, dessa comunicação interna, como foi que vocês se prepararam para esse retorno? Olha, eu vou te falar que, assim, fala-se muito das pessoas, dos times que precisam realmente estar no presencial. Por exemplo, time de facilities, que cuida ali da parte de logística, das coisas que chegam e vão do escritório, motoboy, essas coisas. Time de RH também, algumas pessoas, porque é importante ter esse contato pessoal com as pessoas, por mais que o home office ele trouxe essa celeridade na informação, a gente acabou também fazendo mais coisas em menos tempo, porque muitas vezes as pessoas vinham nas nossas mesas, interrompiam o nosso trabalho, e aí a gente tirava dúvida e cortava o processo criativo, a gente às vezes não conseguia voltar para onde a gente estava. Então, da mesma forma que o home office trouxe alguns benefícios, o presencial também faz falta em algumas coisas, principalmente na parte de comunicação, a gente precisa se comunicar para se conectar com as pessoas. Então, o presencial, ele faz falta nesse sentido. E falando assim, no que a gente está preparando para o retorno, é que a gente contratou uma consultoria para poder fazer uma pesquisa com todos os colaboradores e entender o que cada um quer. Então, essa pesquisa ela vai mapear demograficamente onde cada colaborador está, porque na pandemia a gente também abriu o recrutamento para o Brasil inteiro. Então, tem gente que, mesmo que o modelo de trabalho definido seja híbrido, 2 vezes no escritório, 3 vezes em casa, tem gente que vai continuar 100% remoto, porque o nosso escritório hoje é em São Paulo, mas a gente tem gente no Maranhão, na Bahia, enfim. E essa consultoria é bem legal, né? Então, eles vão fazer esse estudo aí de entender qual que é a necessidade de cada um. Eu prefiro ficar home office porque eu tenho filho, eu quero ter mais esse contato com meu filho, eu quero poder levar ele na escola, quero poder conviver com ele diariamente, e ainda assim eu consigo fazer o meu trabalho. Cada um vai ter os seus motivos. E aí, com base em todo esse material que eles vão disponibilizar para a gente, a nossa diretoria vai sentar, se reunir, e com base em dados, que aí é o mais legal, porque eles vão decidir com base no que os colaboradores querem, não só naquela questão de, sentei na mesa de diretoria, toda a parte de diretores, e aí eles vão definir qual que é o modelo de trabalho com base nas experiências deles, e não no que os colaboradores querem. E aí o caso da consultoria é totalmente o contrário, né? Eles vão decidir com base no que os colaboradores querem. E aí, muito mais do que isso, também os colaboradores se sentem parte dessa... É uma cocriação, né? Eles se sentem parte dessa decisão de qual será o modelo de trabalho para 2022.
Nossa, muito legal, Letícia, muito bacana essa prática, porque é realmente dar essa. A gente até discutiu um pouco isso no alinhamento, né? Dar esse poder de escolha, né? Porque eu acho que, independente do modelo, o colaborador poder escolher é o que é o mais interessante, né? Exato. E por mais que a gente não consiga agradar todo mundo, porque lógico que vai ter gente que vai preferir uma coisa diferente do que foi a maioria, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais assertivo do que uma decisão tomada sem esses dados, né? Uhum. E Raquel, quais foram as práticas que vocês tomaram para essa volta acontecer? Porque a volta da Cipreia já está acontecendo, né? Isso já está ali. E como foi que vocês comunicaram? Como foi isso para os colaboradores? Está no mudo. Aí, o que a gente falou no início. Né? É, A gente fez combinado, só para dizer que ainda continua. continua, tá no mudo, sua câmera está desligada, isso vai ser de praxe. A gente, ao longo da pandemia, a gente fez algumas pesquisas, né? Então a gente conseguiu entender que a maior parte dos nossos colaboradores optou por o regime híbrido, né? E aí o que a gente fez foi um pouco dessa questão desse equilíbrio, né? Do que o que apareceu na pesquisa, né? Dessa necessidade, dessa vontade dos colaboradores em ter um regime híbrido, né? E qual que é a necessidade da empresa, né? Então, o que a empresa também acredita que para ela faz sentido como uma jornada definitiva de trabalho. Então, por isso que a gente definiu essa jornada híbrida. E aí a jornada ela é composta de 2 vezes em home office e 3 no escritório, né? Então, foi um pouco do equilíbrio entre necessidade da empresa e necessidade dos colaboradores, né? O que a gente foi fazendo, né, algumas comunicações, estipulando alguns procedimentos, né, de segurança para esse retorno, né? Então, junto com o time de saúde, junto com o time de segurança do trabalho, né? Então, deixamos muito claro, né, como que ia acontecer esse retorno, quando e quem seriam os colaboradores impactados, né? Então, a gente acionou tanto via comunicação interna quanto o time do ambulatório, né, esse time de saúde, né, entendendo dessas pessoas, né, se existia alguma restrição, alguma necessidade específica, né, para se avaliar alguma exceção, né, alguma necessidade de exceção. Então, fomos fazendo, né, dando essas informações, criamos um curso de EAD, né, explicando quais seriam um pouco dessa nova regra de convivência, né? Então, não é o retorno e tipo assim, vamos todo mundo nos abraçar, que alegria, estamos no escritório, né? E aquela beijação, abração de todo mundo. E que Né? dá Então, vontade, né? dá vontade, né? Aí, mas não é assim, né? A gente ainda está no movimento de pandemia, a gente ainda está no movimento de grande contágio, né? Apesar da gente ter mais de 75% do time imunizado, esse contágio ainda acontece, né? Então, estamos ainda numa situação um pouco delicada, ainda, quando a gente fala no Brasil inteiro, né? Então, a gente foi comunicando, né, essas etapas, o que seria feito, como seria feito, alinhamento com a gestão, alinhamento com os colaboradores, né? Fizemos também algumas lives com o CEO e diretoria, né? Então, onde em alguns momentos, né, a gente foi falando de como seria esse processo de retorno, né, quando que ele aconteceria, quais seriam as etapas. O RH foi muito presente nesse movimento todo, né? Então foi isso que a gente foi fazendo e continua, né? Então, o cuidado continua, acho que até o último colaborador voltar, né? Então acho que assim o ponto principal foi avaliar um pouco disso,
né? Então, que nem a Letícia falou, não dá para agradar todo mundo, né? Tem gente que quer ir no escritório uma vez, como apareceram pessoas que, assim, eu quero ir para o escritório todo dia, eu não consigo trabalhar de casa. E acontece, mas a gente tem que olhar o que os colaboradores estão falando, como eles estão sentindo, né? E também o que faz sentido também para a empresa, como que é a operação da empresa, como que é o negócio que ela atua, né? Faz sentido ter um home office 100%? Não, não faz. Então vamos partir para um híbrido. Qual que é o híbrido ideal, né? Acho que assim é um pouco do... Eu falo que assim, esse movimento de retorno ou o futuro do trabalho, acho que ainda não tem, a gente não consegue definir o que é certo, o que é errado. É muito tentativa e erro, né? Vamos seguir esse caminho. Deu certo, vamos embora. Não deu, a gente tem que dar um passo atrás e falar, opa, peraí, o que a gente consegue melhorar? Como que a gente consegue readequar essa rota? Então, é um pouco disso que a gente está seguindo. A Ana Maria deixou aqui nos comentários, eu tinha deixado mais para o final, mas acho que você acabou respondendo, né? No geral, a preferência dos colaboradores é no retorno ou é manter no home office? Se vocês pudessem colocar isso numa porcentagem, ficou em quê? Então, quando a gente fala, né, acaba que assim, a maioria acaba ditando uma regra, né? Na maioria, eu acho que foi por volta de 70%, quase 80% dos colaboradores falando que preferiam um regime híbrido. Né? Então, a gente teve uma boa parte desse time colocando, a gente percebeu movimentações, né, daquelas pessoas que esse regime híbrido não fazia sentido, né, o que fazia sentido era o 100%, então a empresa também acabou percebendo, né, que acontece um pouco dessa movimentação das pessoas, né, a partir do momento que você toma a decisão, quem não se adequa vai buscando alternativas. Mas dentro da pesquisa, a gente teve uma grande maioria que optou pelo regime híbrido. Eu estava vendo, eu não lembro aonde, mas eu vi, né, nessa questão que eu estava estudando sobre essa volta, o que as empresas têm preparado para a volta, e eu vi uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque nós fomos obrigados a fazer um home office, mas fomos obrigados a fazer o distanciamento. Então, o home office que a gente viveu não foi um home office que é o verdadeiro praticado. Porque o home office, quando o verdadeiro praticado, é quando você faz o home office, trabalha de casa, mas pode sair para tomar um café, vai para um cinema, vai para um shopping. Você tem uma flexibilidade de horário, não precisa ficar no trânsito para poder fazer isso, né? Você pode fazer as coisas no bairro onde você mora, enfim. Então, eu acho que as pessoas vão criar mais consciência disso a partir do momento que as coisas começarem a voltar ao normal. E aí elas vão começar a perceber, não faz sentido aqui eu trabalhar home office, ou não faz realmente. Não faz, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho disciplina para trabalhar em casa, né? Acho que tem um pouco dessa mudança, dessa adequação de rota, né? Então, assim, realmente o home office que a gente vive hoje, ele está longe de ser o verdadeiro home office. Porque o home office não é a questão do home office, é a questão da mobilidade, né? Exato. É a questão de você poder trabalhar de qualquer lugar. Tipo, eu agora estou a fim de ir numa cafeteria. Então, eu vou na cafeteria e eu trabalho de lá. Gente, eu estou precisando de vitamina D. Vou trabalhar no Rio de Janeiro. Então, é um pouco disso, né? Então, acho que assim, isso que é o home office. Eu acho que o lance todo do home office é a mobilidade. E, infelizmente, durante a pandemia, a gente não teve essa mobilidade. Essa mobilidade foi reduzida, foi praticamente nula, né? Então, é um pouco disso. Acho que a partir do momento que a gente vai voltando para essa questão de normalidade, num novo movimento muito mais online, muito mais acessível,
Então, é a hora que a gente consegue também ir readequando essa rota, né? Ir readequando esses novos processos, essas novas regras, né, que foram estipuladas. Exato. E só para fechar também o assunto, acho que essa questão do home office forçado e distanciamento, ela se conecta bastante também com o que vocês estavam falando na primeira parte do burnout, né? Porque um home office saudável, que você pode se deslocar, fazer ali seus hobbies, passear, curtir seus filhos, é diferente desse home office que a sua casa se torna o trabalho, né? Que você acorda, que nem aqui no meu caso, eu estou no meu quarto. Então, eu acordo e já dou de cara com o computador. Aí já me vem na cabeça todas as reuniões que eu tenho no dia, toda a minha pauta. Então, o dia ele já começa acelerado, né? Não é aquela coisa de começar o dia, tomar meu banho, café, e aí chegar no escritório para pensar no trabalho. É diferente, né? Mas dias melhores virão, né? Sim, tem muitas coisas ainda que a gente vai descobrir ao longo, né, do tempo, né? Mas eu acho que é importante a gente reforçar, e por isso que a gente fez questão de colocar essa pauta nesse evento esse ano, porque é muito importante, né? O ano passado é o como trabalhar à distância, e agora é o como retornar, né? Acho que é muito importante essa discussão. Luísa, teve mais alguma pergunta? Não? Meninas, gostaria muito de agradecer vocês mais uma vez. Eu sempre agradeço. Eu sou muito grata pelos meus amigos, as pessoas que eu conheço ao longo da minha carreira. Como é bom a gente manter, né, esse contato com as pessoas. Eu falo, o importante não é a gente ser influente, o importante é a gente conhecer pessoas influentes. Vocês são as minhas pessoas influentes. Com certeza. E uma curiosidade aqui para vocês saberem, quem está aí assistindo, é que a Raquel já foi minha coordenadora, conheço ela já há muito tempo, então é bem legal estar participando 2 vezes. É legal estar participando aqui desse encontro com ela, com a Joyce, com a Luísa. Eu não Bem sabia legal, que eram gente. 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Ai, que lindo. É isso aí. São as conexões que a gente leva do trabalho para a vida, né? Com Com certeza. certeza. Obrigada, Muito obrigada, gente. meninos. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Prazer, gente. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.